Seu filho tem apresentado comportamentos difíceis? Resistência para dormir, manipula durante o dia muitos brinquedos, todos ao mesmo tempo, birras recorrentes, né? A dificuldade de aceitar o não. Como anda o comportamento do seu filho? Então vamos entender um pouquinho por que que isso acontece, né? Na verdade, a criança, ela está projetando através do comportamento o que ela não consegue expressar. Então, nós adultos precisamos conduzir essa criança. É através do adulto que essa criança vai perceber emoções, sentimentos e a partir desse diálogo, né, dessa troca de experiência com o adulto, dessa condução do adulto, é que a criança vai saber expressar, né, tudo que ela está sentindo, todas as inquietações, porque criança também tem inquietações. Então precisamos acolher e entender um pouquinho mais dessa criança. Uma dica que eu trago para vocês aqui nesse vídeo é que envolvam essas crianças em atividades mais relaxantes, mais tranquilas. Um exemplo de atividade tranquila é colocar essa criança deitada com um objeto pequenininho, né, um brinquedinho na barriga, e aí vocês vão pedindo para a criança respirar, né? Aumentar o abdômen através da inspiração e ela vai percebendo aquele brinquedo subindo e descendo. E aí pede para ela respirar várias vezes para ver esse brinquedo subir e descer na barriga. E ali ela já vai estar entrando em relaxamento, respirando de forma correta, porque as crianças elas estão hiperestimuladas, né? Cada vez mais a diversão, o envolvimento que a criança tem é com atividades e brinquedos tecnológicos. Então ali tem uma hiperestimulação. Então, é necessário que a gente faça essas intervenções, atividades cada vez mais relaxantes e durante esse relaxamento, aí a gente faz a condução, né? Faz as intervenções como adulto, como pai, como mãe, e aí a gente vai mostrando o que aconteceu, né, daquele comportamento que a criança teve, o que aconteceu antes, como você se sentiu. E ali a gente vai conduzindo, porque muitas crianças que chegam no consultório, elas não sabem falar sobre o que sentem, elas não sabem reconhecer as emoções porque não são conduzidas por nós adultos. E isso é muito importante. É importante que a criança saiba expressar o que sente, o que inquieta. Às vezes a criança presencia uma conversa do adulto, né? O pai e a mãe conversando, às vezes de forma mais grosseira ou de forma mais alterada. Ali já liga um alerta para essa criança. Será que os meus pais vão se separar? Por que os meus pais não estão se dando bem? Só que a criança ela não sabe expressar que ali tem uma inquietação, que ali tem uma preocupação com meu pai, com minha mãe. A criança coloca isso como forma de comportamento. Passam-se dias, né? Como nós adultos às vezes nos preocupamos durante dias por causa de uma situação, com a criança acontece da mesma forma. Passam-se dias, aquela preocupação ali. Vira e volta, vem o pensamento sobre os pais, sobre o comportamento dos pais, né? Não existe diálogo, quando um fala com o outro é gritando, quando fala comigo grita também. Então ali se instalam muitas preocupações, muitas emoções que elas não sabem expressar e aí elas vão projetar isso como forma de comportamento. Então é importante que a gente acompanhe esse processo durante as atividades de relaxamento. Busque essas informações de como a criança pensa, o que é que ela viu e ouviu e que preocupou ela. E aí a gente vai desmistificando, vai mostrando que nós adultos também nos preocupamos. É por isso que às vezes a gente se agita, é por causa de um medo, de uma preocupação, mas que a gente tem que conversar sobre isso, né, através do exemplo, que a criança também vai se sentir segura para expressar o que está sentindo. Não através do grito ou da porradinha, né, a pancadinha. Tem muita criança que ela apanha e ela nem sabe por que está apanhando.
Ela apanha, demorou um pouquinho, ela vai e faz a mesma coisa. É porque ela não tem noção nenhuma porque apanhou. Por isso que a repetição do erro ela acontece, né? Se a gente conversar, trazer para aquela criança o porquê daquele comportamento, por que aquele erro aconteceu, e ver a melhor maneira dela agir a partir de agora. Ali eu estou conduzindo o meu filho ou minha filha a ter uma inteligência emocional, a não agir por impulso. E aí eu tenho um adolescente mais forte, mais saudável mentalmente, emocionalmente. Eu tenho também um adulto mais saudável emocionalmente e mentalmente. Então aí fica a dica, fica o alerta. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até os próximos vídeos.